Rapaz, enfim acabou a Copa Libertadores da América de 2022. E assim, né? O Fortaleza jogou essa competição, foi muito massa a gente viver ela. A gente viu essa final entre Atlético Paranaense e Flamengo, né? Que o Flamengo acabou saindo campeão por 1-0. E achou legal, achou interessante, né? O fato de, pô, nesse campeonato aí, nessa final, o Fortaleza estava disputando. Pena que no mata-mata a gente não chegou muito longe. Mas é aquela coisa, talvez algumas pessoas, acho que poucas, né? Acho que a maioria sabe do que eu tô falando, assistiu essa final e não deu muita importância, ficou um pouco de lado, mas eles não estão notando que ela diz muito também sobre o Fortaleza atualmente dentro do Campeonato Brasileiro. Com o título do Flamengo, a tabela muda, né? O que era G6 virou G7 com o título da Copa do Brasil do Flamengo, e o que era G7 vira G8 com o título na Copa Libertadores da América. E a gente vai falar sobre isso, vai falar, colocar na tela, vamos conversar sobre os jogos e tudo mais, para poder entender um pouco de como mudou, tá? Mudou agora as contas para a gente poder chegar longe. Mas antes de começar, lembrar que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, maior casa de apostas do Brasil e do mundo. Cara, tava assistindo o jogo da La Liga, tava lá um xBet. Tava assistindo o jogo do Campeonato Italiano, tava lá um xBet. Quando passou até na Inglaterra, tinha lá o logo da 1xBet. E é uma honra a gente trazer aqui a 1xBet patrocinando o Glória e Tradição, meu amigo. E assim, você já tá acostumado, você já sabe como funciona. Ah, como é que eu faço para criar conta? Cara, muito simples. É só você entrar no site da 1xBet ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui no cantinho, que você é redirecionado para o site. Chegando lá, você cria sua conta, utiliza esse código promocional bem aqui, ó, Glória e Tradicão, que assim você vai poder começar a fazer suas apostas com algumas regalias, entre elas, duplicar o seu valor apostado inicial no limite de até R$ 1.200. Então assim, é uma garapa. A gente sabe que é uma garapa, já está acostumado a falar isso por aqui. E você, que já está ligado no GT, sabe que é fácil, sabe que é muito fácil criar sua conta na XBet. Então, faça boa, crie a conta, utilize o código promocional do GT e assim você vai poder começar a se aventurar nesse mundo, sempre com muita responsabilidade, mas também lembrando que você apoia no GT e utilizando o nosso código promocional. Então eu vou chamar aqui a vinheta para a gente poder dar início a esse vídeo importantíssimo, tá? Diz muito sobre o que o Fortaleza vai enfrentar agora na reta final do Brasileirão. E vamos lá, né? E vamos lá, eu vou colocar aqui na tela, para vocês poderem observar. E tem uma diferença, não é a tabela do Google, né? Essa aqui é a tabela do GE, do Globo Esporte. Aí você se pergunta, por que que você está utilizando a do Globo Esporte? Porque na do GE já está atualizado, tá? O G6, ele não é mais G6, ele já virou um G8. A gente pode ver que de vagas diretas, que são do primeiro ao quarto colocado, já se estenderam até o sexto, por causa do Flamengo. E o sétimo e o oitavo agora dão vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores. Aí você fala, peraí, quem tá chegando agora e não tá entendendo? Me explica, Felipe. O Flamengo, pelo fato dele estar dentro do G6, o G4, perdão, dentro do G, vamos focar por partes, tá? A gente sabe que é o G6 da Libertadores, do primeiro ao quarto é fase de grupos e do quinto e sexto é fase preliminar. Vamos por partes. Pelo fato do Flamengo estar dentro da zona de vagas diretas, ou seja, que vão até o quarto colocado, o quinto, ele também vai para a fase de grupos. Por quê? Porque o Flamengo, ele tinha sido campeão da Copa do Brasil e pelo fato dele estar ali dentro, ele iria para a Libertadores via campeão Copa do Brasil. E a vaga era redirecionada para a tabela do Campeonato Brasileiro, que seria o quinto colocado, portanto, o Corinthians. Com o título do Flamengo hoje, perdão, ontem na Copa Libertadores da América, a gente vê essa mudança. A gente vê o sexto colocado, que por coincidência é o derrotado Atlético Paranaense, pegando essa vaga direta. Então, o Flamengo deixa de, por exemplo, ir pela vaga da Copa do Brasil e ele vai pela vaga da Libertadores, a vaga Conmebol. E por isso, a vaga que seria destinada ao campeão da Copa do Brasil é repassada para a tabela da Série A. Portanto, aumenta mais uma posição. E assim a gente tem até o sexto colocado indo para a fase de grupos, tá bom? Aí, o quinto e o sexto, que era a posição original das fases preliminares, passam a ser as posições 7 e 8 do Campeonato Brasileiro. E aquela coisa, tá, Felipe, mas vamos entender. Vamos entender. Por quê? Olha quem está aqui em nono colocado.
Fortaleza Esporte Clube. É importante a gente falar desse detalhe, tá? Para o Fortaleza, a distância agora para a gente entrar na zona de Libertadores não é mais de 3 pontos, que era a nossa diferença para o Atlético Mineiro. Nossa diferença para a zona de Libertadores passa a ser 2 pontos, tá? E tem mais uma curiosidade. Próxima rodada, Fortaleza pega o Palmeiras. É um jogo muito difícil. Vamos supor, só supor, que o Fortaleza saia vencedor desse jogo. Ele iria para 51 pontos. E a gente tem um jogo ali, São Paulo e Atlético Mineiro. Um dos dois vai sair derrotado, ou um dos dois só vai somar um ponto a mais. Então, olha que coincidência feliz para o Fortaleza nessa sequência, né? Então a gente vai ver um desses times acabar pontuando, quem sabe até os dois, mas se os dois pontuarem, eles não vão fugir muito do nosso alcance, né? Então acho que é interessante a gente ficar de olho que, para o Fortaleza conquistar essa vaga na Copa Libertadores da América, ele só precisa de 2 pontos agora. Ele só precisa de 2 pontos. E assim, um exercício que eu acho importantíssimo a gente fazer enquanto está aqui é olhar os próximos jogos, as próximas rodadas. Como a gente viu, o Atlético Mineiro ele joga contra o São Paulo. Beleza, isso a gente já tem ciência. Fortaleza joga contra o Palmeiras. E os times que estão também ameaçando a gente, no caso o Botafogo, América Mineiro, que também pode fazer, dar trabalho. Olha que interessante, o América Mineiro ele joga contra o Inter. O Inter é o vice-líder do campeonato. E quando a gente olha também para os próximos jogos do Botafogo, o Botafogo joga contra o Cuiabá. Então, a gente vê que o Cuiabá, que está tentando brigar para não cair, uma loucura. Fortaleza vai torcer para o Cuiabá nesse jogo. Fortaleza é Cuiabá, tá? O torcedor do Fortaleza é Cuiabá nessa partida. E aqui, América e Inter, a gente torce para o Inter poder ir-se embora, né? Para o Inter poder buscar sua classificação. Perdão aqui pela tosse. Então, meus amigos, a gente vê que a situação da tabela está afunilando, está ficando mais fácil para o Fortaleza buscar um caminho na Copa Libertadores. Esse fato do G8 já era importantíssimo a gente poder colocar em consideração. E agora que se tornou uma realidade, a gente pode já ficar de olho e se preparar. Nessa semana tem conteúdo chegando aqui no GT para a gente falar, tá? Para a gente falar mais sobre essa questão de tabela. Vamos trazer aqui números mais específicos, mas isso aqui é basicamente para lembrar e alertar a gente que agora é sim possível Fortaleza chegar na zona de Libertadores já na próxima rodada. Resta saber se a gente vai ter competência bastante para conseguir isso ou não. Então, meus amigos, basicamente é isso. Só para a gente lembrar desse detalhe, saber que agora está mais próximo do que nunca e cabe só mesmo a Fortaleza para tentar pegar essa vaga. Amanhã teremos live e vídeo no Glória e Tradição e assim a gente vai poder falar ainda mais sobre esses detalhes. Então, meus amigos, um bom domingo para vocês. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, fique à vontade para interagir e eu espero que vocês tenham entendido um pouco do método agora de classificação para a Libertadores, ok? E como de costume, como eu sempre digo, até mais.